Faxineira tocante ajuda desconhecido e descobre bilionário escondido revelado em um ato incrível. Maria sempre começou seus dias antes do sol nascer. Aos 40 anos, suas mãos calejadas e o rosto marcado pelo tempo refletiam a luta diária de ser mãe e faxineira em um elegante prédio no centro de São Paulo. Enquanto varria os corredores vazios, ela pensava nos filhos, Lucas e Ana, dedicando-se a dar a eles um futuro melhor. Era uma rotina solitária, onde os rostos que cruzavam seu caminho, ocupados em suas vidas, frequentemente não percebiam sua presença. Mas em seus olhos havia uma força silenciosa e um brilho que desafiava a desigualdade e o preconceito que a cercava. Certa manhã, enquanto o eco de seu vassourar preenchia o silêncio de um corredor vazio, algo inusitado aconteceu. Ao dobrar uma esquina, Maria se deparou com um homem caído no chão. Ele parecia desorientado, com expressão de vulnerabilidade que a fez parar. Aproximou-se, o coração acelerado, e viu que estava diante de Daniel, um desconhecido que antes não passava de uma sombra em seu dia a dia. Ela se agachou, seu joelho se curvando no piso frio. — Oi, moço, está tudo bem? Perguntou, a voz suave, como se quisesse abraçá-lo com palavras. Foi nesse momento que a verdadeira história de Maria começou a se entrelaçar com a de Daniel. Ela, com seu jeito carinhoso e forte, ofereceu não apenas ajuda física, mas também um pouco de sua própria sabedoria. Às vezes a gente perde a direção, mas não precisa ficar assim. Vamos juntos encontrar o caminho. O homem, que aparentava estar perdido em mais de um sentido, ficou tocado pela bondade dela. Maria nem imaginava que Daniel era um bilionário, cansado das superficialidades da vida e em busca de um propósito maior. Conforme os dias passavam, Daniel começou a se aproximar. Ele queria saber mais sobre ela, sobre a vida que levava, e Maria, com seu jeito gentil, compartilhava pequenas histórias, tradições familiares e desafios diários. Um laço inesperado se firmou entre eles, mas a sociedade logo levantou barreiras. Olhares de reprovação não demoraram a surgir, e até mesmo sua família questionou sua amizade com alguém que parecia tão distante de sua realidade. Maria, que sempre se orgulhou de suas origens simples, começou a sentir o peso do preconceito. O que as pessoas vão pensar? Ela se perguntava, mas a lembrança de seus filhos e do futuro que sonhava para eles a mantinha firme. Ela sempre acreditou que pequenas ações faziam a diferença, mas agora estava mais desafiante do que nunca. Então, em uma festa de lançamento de um projeto social que Daniel estava organizando, a verdade sobre sua identidade foi revelada. As murmurantes conversas se intensificaram, o choque nos rostos dos presentes avisava que algo estava prestes a mudar. Maria, sentindo a pressão, decidiu se levantar e não deixar que a reprovação dos outros tirasse sua dignidade. A luta pelo respeito e pelo amor de seus filhos era mais importante do que qualquer status. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No clímax desse turbilhão de emoções, Maria decide organizar um evento em sua comunidade. Seria uma oportunidade de arrecadar alimentos e materiais escolares, unindo sua força à de pessoas que passavam por dificuldades. Mas a amizade com Daniel se intensificava, e ela se via dividida entre aceitar sua ajuda ou manter sua independência frente aos desafios que a vida impunha. A tensão aumentava, e a verdade precisaria ser enfrentada. Até onde Maria iria por um futuro melhor? O sol brilhava forte no dia do evento comunitário que Maria havia planejado. O ar estava cheio de expectativas, cheiros de comida caseira e risos de crianças. Cada detalhe era um reflexo de sua dedicação e visão. Mesas montadas com alimentos, panfletos feitos à mão
e um palco simples onde as histórias de cada um poderiam ser contadas. Ela sonhava com um futuro, e cada passo que dava naquele dia era uma afirmação de que estava disposta a enfrentar os desafios. Daniel, agora mais do que um desconhecido, era um aliado. Ele chegou cedo, disposto a ajudar. Uma parte de Maria se sentia estranha em aceitar a presença dele, mas uma outra parte reconhecia que essa conexão era valiosa. Ele trouxe doações, não apenas de dinheiro, mas também com seus contatos na cidade, que poderiam oferecer mais apoio do que ela jamais imaginou. Enquanto as pessoas começavam a chegar, Maria sentia seu coração acelerar. Sorrisos e abraços calorosos a cercavam. Mas o olhar atento da sociedade ainda estava ali, como sombras que não a deixavam em paz. Ela podia sentir a desaprovação nas palavras murmuradas, nos olhares furtivos. "Olha só a faxineira com o bilionário", disse alguém, e Maria se sentiu exposta. "Maria, você não pode se importar com o que eles pensam", disse Daniel, tentando confortá-la. Ele percebia a luta interna que ela enfrentava, mas o que ele não sabia era o quanto isso a machucava. Ela se virou para ele, seus olhos brilhando com um misto de gratidão e dor. "Daniel, você não entende. Isso não é apenas sobre nós. Eu tenho filhos. O que eles vão pensar de mim?" A resposta não veio fácil, mas estava nos olhos dele. Era um convite silencioso à coragem. E foi nesse momento que Maria entendeu que sua história não era só sobre ela. Cada sacrifício, cada obstáculo, refletia nas vidas de Lucas e Ana. Ela respirou fundo e decidiu que não deixaria o medo a deter. E quando Maria tomou a palavra sobre o pequeno palco, as palavras fluíram como um rio que há muito tempo estava represado. Ela falou sobre suas lutas, seus sonhos e a importância de unir forças, fosse qual fosse a condição social. Ela viu rostos se iluminarem, viu olhos se encherem de lágrimas, não apenas os seus, mas de todos ao seu redor. "Juntos somos mais fortes", repetiu com fervor. Mas no meio do discurso, uma figura conhecida apareceu na multidão. Um dos vizinhos que tinha comentários ferinos. A presença dele era como um balde de água fria. Maria hesitou na fala, seu coração disparou. E quando ele começou a gritar ofensas, a atmosfera mudou. Ela se viu paralisada por um momento. Mas Daniel, sem hesitar, interveio. Ele caminhou até o homem e se posicionou entre ele e Maria. As palavras dele eram firmes. Ele não estava apenas defendendo Maria, mas também a causa pela qual estavam lutando. Era como se, naquele instante, um novo entendimento começasse a se formar entre eles. Mas aquela tensão não durou muito, e a desaprovação tomou forma em risos e comentários maldosos de outros presentes. "Vamos mostrar a eles do que somos capazes", sussurrou Daniel ao ouvido de Maria, enquanto a multidão se dispersava, levando com ela as esperanças que ambos haviam compartilhado. A dúvida e o medo estavam novamente presentes, espreitando. Maria olhou para Daniel, e em meio ao tumulto de emoções, uma pergunta crucial surgiu. "O que faremos agora? Como podemos continuar com essa luta frente a tanta oposição?" A expectativa crescia, mas o futuro parecia mais incerto do que nunca. E ali, no caos de sua realidade, a verdade era que estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. Até onde a determinação de Maria a levaria? O dia seguinte ao evento começou com um céu nublado, refletindo o turbilhão de emoções que Maria sentia. Ela acordou com o peso do mundo nos ombros, e a lembrança do olhar de reprovação do vizinho ainda ecoava em sua mente. O que parecia ser um passo corajoso em direção a um sonho comunitário, agora se colocava como uma dúvida aterrorizante. O que fazer após a rejeição? Deitada na cama, olhou para Lucas e Ana, que dormiam tranquilamente. O amor e a esperança que vibravam neles eram sua força, mas ao mesmo tempo, o medo do que poderiam enfrentar no futuro a apertava o coração. Ela se levantou devagar e decidiu que precisava de um plano. Maria preparou um café da manhã simples, mas com o carinho de sempre. Enquanto os filhos acordavam, ela tentou sorrir, mas o peso das inseguranças parecia consumir a alegria que costumava irradiar.
Sentia uma responsabilidade imensa de lutar por um futuro melhor, não apenas para ela, mas para eles. Ainda à mesa, Maria decidiu conversar com Daniel. Ele era seu aliado, e mais do que isso, ela começava a vê-lo como um amigo. Ligou para ele, sua voz trêmula ao discar o número. Assim que Daniel atendeu, a segurança retornou. Daniel, precisamos conversar. Precisamos ser mais estratégicos sobre o que estamos fazendo pela comunidade, disse ela, sentindo-se determinada. Você tem razão, Maria. O que você tem em mente? Respondeu ele com a confiança que a fez relaxar um pouco. Falariam sobre alianças. Enquanto se encontravam na comunidade, se uniriam com outras pessoas dispostas a lutar. Reuniria seus vizinhos e todas as pessoas que acreditavam no que estava sendo construído. Maria começou a ver a luz. Naquela mesma tarde, ela visitou a praça do bairro, onde outros moradores se reuniam. Ao passar pelos rostos familiares, notou olhares de curiosidade e até mesmo solidariedade. O clima estava mudando aos poucos. O deboche que antes a ferira agora parecia estar dando lugar a um suporte tímido, mas necessário. Daniel se juntou a ela e juntos começaram a falar com os vizinhos, compartilhando a ideia de criar um grupo de apoio. Mais e mais pessoas começaram a se aproximar, animadas com a perspectiva de ajudar. Maria, você é corajosa. Você começou algo maior do que esperávamos, disse uma mulher idosa que se aproximou, abraçando-a. As palavras dela tocaram o coração de Maria, revelando uma nova esperança que ela não sabia que existia. Conforme a resposta emocional crescia, Maria se sentiu envolta em um manto de coragem. A cada nova pessoa que se juntava, seu compromisso com a causa se solidificava. Juntos podemos superar qualquer oposição, pensou, sem perceber que aquelas palavras se tornariam um mantra pela comunidade. Quando aquele grupo finalmente se formou, Maria sentiu uma onda de confiança. Eles planejavam um novo evento, uma reunião onde poderiam discutir suas vontades e objetivos. Mas enquanto a animação crescia, Maria não podia ignorar os sussurros do passado. O vizinho que a atacara ainda estava à espreita. Na calada da noite, enquanto estava em seu sofá, uma mensagem inesperada apareceu em seu celular. Era de Daniel. Você não vai acreditar no que descobri. Precisamos falar urgentemente. Maria sentiu um frio na barriga. Que revelação ele teria para compartilhar? O futuro estava se desenhando à sua frente, mas havia uma nova sombra, uma nova questão a ser resolvida. E no fundo do coração, ela sabia que as respostas poderiam mudar tudo novamente. A manhã seguinte trazia um suor frio na testa de Maria. O celular vibrava insistentemente em sua mão, como um aviso insistente de que algo importante estava prestes a ser desvendado. A mensagem de Daniel ainda pairava em sua mente, e um misto de expectativa e ansiedade a envolvia. Assim que Lucas e Ana saíram para a escola, Maria decidiu que não poderia esperar mais. Pegou sua bolsa e saiu de casa, caminhando em direção ao café onde Daniel costumava encontrá-la. O sol começava a brilhar, mas seu coração estava nublado, cheio de incertezas. Chegou ao café e encontrou Daniel já esperando por ela, com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Maria, sinto que temos que ser rápidos. O que descobri pode mudar tudo para nós, começou ele, olhando ao redor como se quisesse ter certeza de que ninguém os escutava. Você está me deixando nervosa, Daniel. O que é? Maria perguntou, segurando a xícara de café com mãos trêmulas. Lembra-se daquele vizinho que nos confrontou. Eu descobri que ele está envolvido em algo muito maior do que aparenta. Ele tem uma conexão direta com o conselho da cidade e uma empresa de construção que está prestes a receber um grande contrato. Maria sentiu um turbilhão no estômago. Como isso nos afeta? Na verdade, muito. Ele está tentando barrar qualquer tipo de associação aqui. Se conseguirmos expor isso, podemos ganhar apoio da comunidade e até da mídia. O problema é que ele não é um homem fácil e vai fazer de tudo para proteger seus interesses. Os olhos de Maria brilharam ao compreender a magnitude do que estava em jogo. Precisamos unir forças, Daniel. Isso pode ser nossa chance de fazer a diferença de verdade.
A determinação voltou a aflorar nela. O medo foi ofuscado pela adrenalina que crescia com cada palavra que compartilhavam. Eles discutiram estratégias, montando um plano audacioso para se reunir com outros moradores, por meio de uma reunião, onde poderiam expor os abusos de poder daquele vizinho. Quando saíram do café, Maria sentia que a energia no ar estava mudando. Não era apenas um confronto, era um chamado para a ação, um passo decidido em direção ao futuro que tanto desejava. Mais pessoas começaram a se juntar ao grupo. Na reunião marcada, os rostos de seus vizinhos refletiam uma pressão crescente e uma expectativa latente. Maria observou a sala cheia, seus corações batendo juntos contra um inimigo invisível. Nós somos a nossa verdadeira força, pensou, seu coração pulsando forte. O que antes era um pequeno sonho se transformava em um movimento. Daniel levantou-se para falar. Estamos reunidos hoje porque há algo que queremos mudar. Não é sobre apenas uma pessoa, é sobre todos nós e nosso direito de viver em um lugar que respeitasse nossos sonhos. As palavras dele ecoaram e, ao final, um sentimento de unidade invadiu a sala. Mas um alerta percorreu a mente de Maria. O vizinho ainda estava em seu caminho, e com ele sua influência e poderes ocultos. Seria este o ponto de virada que ela tanto sonhara? Ao final da reunião, alguém bateu na porta. O grupo se virou e o coração de Maria disparou. Era o vizinho, com um sorriso que não prometia nada de bom. Escutei que vocês estão fazendo barulho por aqui. O que faria Maria diante da ameaça que estava prestes a confrontá-la? A resposta estava prestes a ser revelada. Uma escolha crucial que poderia definir a luta pela comunidade e sua própria vida. A sala ficou em silêncio, a tensão preenchendo o ar como uma neblina densa. O vizinho, que sempre parecia mais uma sombra do que uma presença real, estava ali, bem na frente de Maria e de todos. O sorriso dele tinha um toque de desprezo, uma provocação que fazia a cabeça dela girar. Como ele tinha ouvido sobre a reunião? Estamos apenas conversando sobre nossos direitos, Maria tentou responder com firmeza, mas sua voz traía um leve tremor. Direitos? Isso é só uma fachada, Maria. Vocês acham que isso vai levar a alguma mudança? Vocês são só um bando de perdedores, ele disparou, zombando. Os murmúrios na sala aumentaram. Maria olhou em volta e viu expressões de medo e indignação. Era como se cada um ali estivesse perguntando se realmente tinham coragem para enfrentar aquele homem. Precisamos lutar por nossa casa, Daniel começou, mas o vizinho o interrompeu. Por favor, Daniel, não me faça rir. Vocês não sabem com quem estão lidando. Isso é guerra e eu tenho poder, ele disse apontando para si mesmo como se sua posição o tornasse intocável. A adrenalina tomava conta de Maria, ardendo em suas veias. Olhando nos olhos de seus vizinhos, sentia um novo ardor dentro de si. Não poderia deixá-lo desencorajar todos. Então respirou fundo e, com a voz mais firme que conseguiu, falou. O que você realmente quer aqui é que a gente se sinta impotente, mas vocês estão aqui lutando pelo que acreditam. Não é apenas sobre mim ou sobre você, é sobre todos nós. As palavras dela ressoaram salvas como um chamado à resistência. Um a um, os olhares hesitantes se tornaram rostos determinados, firmes em sua posição. A coragem de Maria era contagiante. Não vamos recuar, Daniel disse ao perceber a tensão ser transformada em força da comunidade. Se você tem algo a dizer, venha aqui e escute o que temos a oferecer em vez de tentar nos silenciar. O vizinho hesitou, um lampejo de incerteza cruzando seu rosto. Aquilo era novo para ele. Uma comunidade unida que não estava disposta a se esconder mais. A sala estava cheia de murmúrios, as vozes se elevando em apoio a Maria e Daniel. Chega de medo, alguém gritou, e o eco das palavras se espalhou como um bosque em flor. Maria sentiu um calor crescente dentro dela. Era como se uma chama estivesse acesa, iluminando o que antes parecia sombrio. Se você tem poder, também temos a verdade ao nosso lado.
Não esqueça que juntos somos mais fortes. O vizinho tentou recuperar o controle, mas a convicção agora estava escrita nos rostos de todos. Vocês não têm ideia de como isso pode acabar para todos aqui, ele respondeu, mas seu sorriso já não tinha a mesma segurança. Podemos nos unir e mostrar que somos uma comunidade inabalável. O que você vai fazer agora? Maria desafiou, destacando-se na frente da sala. Os murmúrios começaram a se transformar em frases completas, cheias de ousadia. O desprezo na expressão do vizinho começou a se dissipar. Você já pensou que a batalha poderia se voltar contra você? Ele disparou, mas Maria não hesitou. Essa não é mais uma ameaça, é uma motivação, e você pode nos contar o que tem a perder. A posição do vizinho não era mais sólida. Algo dentro dele se rompeu, e Maria soube que estavam momentaneamente no controle. Mas, enquanto a sala apinhada aplaudia, uma sombra do receio se instalou no fundo de seu peito. O que significava isso para todos eles? E qual seria a resposta de seu oponente? Antes que pudesse articular seus pensamentos, o vizinho lentamente se virou, mas não antes de soltar uma última frase cortante. Acha que pode vencer uma guerra sem conhecer seu inimigo? Maria experimentou um frio na barriga. O que a verdade tinha a revelar? A provação estava apenas começando. Desta vez, não havia caminho de volta. A atmosfera da sala ainda tremia com o rescaldo da confrontação. Maria sentia a adrenalina pulsando nas veias, mas um nó de preocupação se formava em seu estômago. Aquela frase do vizinho ecoava em sua mente, como um aviso sombrio que não poderia ser ignorado. Conhecer o inimigo. O que ele queria dizer com aquilo? As vozes na sala ainda murmuravam, mas Maria sentiu seu olhar se perder por um instante. Aquela sala, que antes parecia apinhada de incertezas, agora era um espaço de potencial. As expressões nos rostos de seus vizinhos refletiam mais do que apenas coragem. Havia um brilho de esperança, um desejo ardente de lutar pelo que era justo. Daniel estava ao seu lado, ofegante, mas com a determinação escrita em cada linha de seu rosto. "O que fazemos agora, Maria?" Ele perguntou, capturando a tensão que permeava o ar. "Temos que nos reunir e planejar os próximos passos", ela respondeu, sentindo uma onda de alívio por não estar sozinha nessa luta. Isso foi apenas o primeiro ato. Precisamos transformar essa energia em ação. Enquanto ela falava, algumas pessoas se aproximaram. Carlos, um dos vizinhos mais antigos, aproximou-se e disse em voz baixa: "Maria, você tocou em algo ali. Eu nunca vi tantos de nós reunidos dessa forma. Talvez agora seja a hora de nos unirmos como nunca antes." A resposta de Maria foi um sorriso encorajador. "Isso mesmo, Carlos. Nós somos mais do que apenas uma margem. Somos uma comunidade, e juntos podemos ser ouvidos." Assim começaram a discutir estratégias. Cada ideia era uma faísca, cada pontuação uma manifestação de união. Apesar de todos os receios, as vozes se levantavam em um grito coletivo, buscando soluções para contrabalançar a opressão que sentiam. O que inicialmente era uma sala cheia de temor, gradualmente se transformou em um quartel-general de resistência. As sugestões eram variadas, algumas mais ousadas do que as outras. Uma proposta era organizar uma manifestação pacífica, enquanto outra sugeria se aproximar da imprensa local para dar visibilidade à luta deles. Ouvia-se o fervor na discussão. Pequenas chamas de esperança continuavam a brotar. Obcecada pelo vislumbre de um futuro mais promissor, Maria se lançava nas conversas. Sua voz ecoava a determinação de todos. Mas na parte de trás de sua mente, pensamentos sombrios assombravam sua concentração. O vizinho ainda estava ali, uma sombra iminente. O que ele poderia fazer? O que ainda não conheciam sobre ele? Após algumas horas debatendo, a reunião finalmente começou a se dispersar. As pessoas se levantaram, algumas com a sensação de que finalmente poderiam se unir em torno de um propósito maior. Contudo,
Mesmo depois de todas as conversas encorajadoras, Maria não pôde evitar a inquietação que a acompanhava. Sua mente fervilhava com a pergunta: o que mais aquele homem poderia estar escondendo? Quando todos começaram a sair, uma voz conhecida surgiu do fundo da sala. Era Verônica, a mais nova moradora do prédio, que, por trás da sua aparência tímida, sempre demonstrou uma grande capacidade de apaixonar-se pelas causas justas. "Ei, Maria!" ela chamou. "Eu achei que a gente deveria se encontrar mais tarde. Tenho alguns contatos que talvez possam ajudar. Eles podem, talvez, revelar coisas sobre ele." Os olhos de Verônica brilhavam com antecipação. Maria sentiu seu coração acelerar. "Você sabe algo sobre ele? Como assim?" "É complicado, mas as histórias que ouvi não são boas. E se realmente quiserem lutar, talvez estejamos lidando com um concorrente muito mais poderoso do que imaginamos." As palavras de Verônica subitamente a deixaram em estado de alerta. Qual a verdadeira dimensão desse jogo? O que mais havia por trás da fachada do vizinho que eles não conheciam? O nó no estômago de Maria se intensificou. Ela sabia que a jornada estava apenas começando e que cada passo à frente poderia ser mais assustador do que o anterior. Pensou com a intensidade de um propósito ardente. Não podemos nos deixar intimidar. Somos mais fortes juntos, mas precisamos de mais. Enquanto Verônica a puxava para fora da sala, Maria sentiu que a escuridão da ameaça ainda pairava sobre eles. Qual seria o próximo passo a dar? A luta apenas começara. Quando Maria saiu do prédio ao lado de Verônica, o vazio das ruas parecia ecoar suas preocupações. Pensamentos tumultuados dançavam em sua mente enquanto caminhavam. O crepúsculo começava a desenhar sombras longas sobre as calçadas, e a luz da cidade brilhava como um farol de promessas, mas também de perigos escondidos. "Você tem certeza sobre esses contatos?" Maria perguntou, forçando-se a manter a voz firme. Não queria que a insegurança a dominasse, mas as palavras de Verônica ainda ressoavam, criando uma tensão crescente. "Sim, eu conheço uma jornalista que costuma escrever sobre corrupção na cidade. Ela pode estar interessada na nossa situação." Verônica respondeu com um brilho determinado. Os olhos de Verônica brilhavam com antecipação. Maria sentiu seu coração acelerar. "Ótimo, a gente precisa apressar isso", disse Maria, sentindo que cada passo em direção a essa nova busca era um passo mais perto de desmascarar o vizinho misterioso. Elas caminharam para um pequeno café do bairro, onde o aroma do café fresco e os risos baixos de grupos de amigos criavam um ambiente descontraído, contrastando fortemente com a carga emocional que Maria carregava. Assim que se sentaram, Verônica adiantou-se. "Você teria coragem de se encontrar com a jornalista? Pode ser arriscado." Maria respirou fundo. "Se a gente quiser saber quem ele realmente é, precisamos correr esse risco. O que está em jogo é maior do que nosso medo." Verônica assentiu, admirando a determinação da amiga. Elas discutiram como abordariam a jornalista, delineando os pontos que precisavam compartilhar, as preocupações que deviam ser expostas. A cada nova ideia, uma chama de esperança reacendia entre elas. A conversa fluiu com intensidade, até que um discreto toque no celular de Verônica interrompeu o momento. O olhar dela escureceu. Sem querer, eu falei algo sobre o vizinho em um grupo de amigos. Um deles me disse que o irmão dele conhece o nosso vizinho. Ele trabalha no empreiteiro que está dando tanto problema aqui na comunidade." Maria sentiu o coração acelerar ainda mais. "O que ele disse? Isso pode ser a chave que precisamos." "Ele mencionou que se ouviu comentários estranhos sobre negócios suspeitos." Verônica respondeu, guardando o celular. "Parece que ele tem muitos inimigos. Isso pode ser uma vantagem, right?" Maria sorriu, um sorriso misto de alívio e determinação. A peça havia se movido no tabuleiro. "Precisamos encontrá-lo. Essa informação pode nos dar poder, nos colocar à frente desse jogo." A adrenalina estava de volta, coroando suas esperanças com um manto de determinação.
Elas terminaram o café rapidamente e, de mãos dadas, seguiram em direção ao apartamento da amiga, onde poderiam mapear suas próximas ações. Mas, ao se aproximarem do prédio, avistaram uma figura que a deixou em alerta. O vizinho estava parado em frente ao edifício, como se estivesse esperando por elas. O coração de Maria disparou. O que ele queria? Estaria ele as observando? Verônica, cuidado, vamos dar a volta, sussurrou Maria, puxando-a para outro lado da rua. Por que ele estaria aqui? Será que já sabe de nós? Questionava Verônica, os olhos arregalados, refletindo a angústia que também brotava de dentro dela. Acho que conhecemos apenas a superfície. Precisamos de mais informações, e quanto mais cedo, melhor, disse Maria, decidida, mas o nervosismo começava a dar lugar a uma sensação quase palpável de urgência. As duas começaram a se afastar, sem tirar os olhos do homem. Maria sabia que a hora da verdade estava se aproximando. O que mais aquele vizinho poderia esconder? O que ele fazia aqui, exatamente no momento em que começavam a se organizar? Nesse instante, a percepção da luta se intensificou ainda mais para Maria. O desejo de proteger sua comunidade do que estava por vir era maior do que qualquer medo que pudesse sentir. Mas o que ela não esperava era que o próximo despertar desse universo cheio de segredos pudesse trazer à tona não só a verdadeira face do vizinho, mas também revelar verdades impactantes sobre a própria comunidade. Em meio a seus pensamentos, uma imagem apareceu pela frente. Seria o homem um aliado disfarçado ou um adversário dissimulado? Maria sentia que a resposta estava mais próxima do que jamais imaginara. Maria e Verônica se afastaram, cada passo medido, com o olhar fixo no homem que ainda as observava. O frio na barriga de Maria parecia tomar conta de todo o seu corpo. As sombras do crepúsculo se estendiam como tentáculos, envolvendo cada esquina, cada parede, enquanto ambas tentavam decidir para onde ir. Ele percebeu que estamos aqui, Verônica murmurou, quase como se estivesse tentando se convencer. E se ele souber que estamos investigando, podemos estar em perigo. Precisamos entender o que ele sabe e olhar além da superfície, Maria respondeu decidida. Vamos para um lugar onde possamos planejar. As duas atravessaram a rua, buscando abrigo no primeiro bar que encontraram. As luzes quentes e a música suave criavam um contraste agradável com a tensão que se acumulava em suas costas. Quando se sentaram a uma mesa ao canto, longe das janelas, Maria já estava bolando um plano. O que você acha de ligarmos para a jornalista? Talvez seja melhor encontrá-la antes de fazermos qualquer movimento com o vizinho, sugeriu Verônica, a voz tingida de nervosismo. Concordo, mas e se ele tentar nos seguir? Precisamos ter certeza de onde estamos. Entre gole e gole de suco, o botão da mensagem ecoou na mente de Maria. A ideia de revelações a intrigava, mas o medo pairava como neblina pesada. Quando pegou o celular, hesitou por um breve momento antes de contatar a jornalista que Verônica mencionara. No fundo, sabia que o que estava prestes a fazer poderia ser um divisor de águas. Ao finalmente optar por apertar o botão de ligar, seus olhos se levantaram para o exterior, percebendo que o vizinho havia sumido. Um alívio imediato a envolveu, mas uma nova inquietação surgiu. Se ele estava ali, poderia ir atrás delas. Com a mente acelerada, Maria se inclinou para Verônica. Assim que a gente falar com a jornalista, vamos pedir ajuda a quem conseguir. Precisamos de aliados. O telefone tocou algumas vezes antes de ser atendido. A voz do outro lado era não só respeitável, mas decidida, pronta para investigar. Maria não se fez de rogada e começou a expor a situação, os riscos, as más intenções que pressentia. Com cada palavra, o fio de esperança começava a ser trançado entre as duas. Ao final da conversa, a jornalista se comprometeu a se encontrar no dia seguinte. Fizemos a coisa certa, disse Verônica, sorrindo de alívio. Agora é uma questão de esperar. Porém, como um vulto na brisa, o vento trouxe um estremecimento. Um arrepio no ar alertou Maria. Precisamos voltar para casa. Não é seguro ficar aqui. As duas saíram do bar com cautela, porém a lua estava tranquila.
Enquanto caminhavam de volta, Maria não conseguia sacudir a sensação de que algo estava prestes a acontecer, uma tempestade silenciosa cercando-as. Ao entrarem no prédio, Maria paralisou na entrada. Algo estava diferente. As luzes do hall piscavam intermitentemente e uma presença à espreita parecia vazar entre as sombras. Sem saber ao certo porquê, Maria virou-se para Verônica apenas um segundo antes de ouvir o alarme de um carro ecoar atrás delas. O homem, ele estava no encalço das duas. "Rápido, vamos!" Maria gritou, puxando Verônica para dentro do elevador. Quando as portas se fecharam, o coração dela batia forte como um tambor. Mas a leitura do sentimento superava a adrenalina. Um pensamento penetrante formou-se. Em um sistema corrupto, quem é realmente o inimigo? A incerteza tomava a dela. Assim que o elevador começou a descer, tudo parecia se resumir a uma única pergunta. O que realmente sabiam sobre aquele vizinho? A curta viagem até o andar desejado se transformou em uma eternidade de ansiedade. Assim que as portas se abriram, Maria sentiu um sopro de coragem. Faltavam agora apenas algumas horas até encontrarem a jornalista. E com isso, a possibilidade de iluminar os mistérios que a cercavam. Mas naquele momento, a verdade ainda estava escondida nas sombras. E se a próxima revelação não estivesse apenas ligada ao vizinho? E se a conexão deles guardasse segredos ainda mais profundos e perturbadores sobre a comunidade? A ideia fez o estômago de Maria embrulhar. O amanhã poderia trazer riscos inimagináveis. Uma tensão palpável pairava no ar assim que Maria e Verônica saíram do elevador. As luzes do corredor piscavam, quase como receosos, e o eco dos seus próprios passos parecia amplificado. Cada som ao redor carregava um peso, como se fossem peças de um quebra-cabeça esperando para se encaixar. "Vamos ser rápidas", sussurrou Verônica, a voz tremendo um pouco. Maria apenas assentiu, a mente borbulhando com as possíveis direções que a noite poderia tomar. Assim que entraram no apartamento, Maria fechou a porta com firmeza, prendendo a respiração por um momento. Olhando em volta, notou que tudo estava exatamente como deixaram, mas havia algo ali que parecia diferente. Uma sensação estranha de que não estavam sozinhas. "Verônica, você sente isso também?" "Vamos verificar as janelas", respondeu Verônica, sua coragem traduzida em ação. Elas se moveram para os quartos, confirmações silenciosas aflitas flutuando entre elas. Ao olhar pela janela da sala, Maria percebeu algo inquietante. O carro que havia parado em frente ao prédio estava lá, parado, observando. O homem que havia seguido as duas parecia apenas estar à espreita, como um predador esperando o momento certo para atacar. "Precisamos agir, temos que descobrir quem ele realmente é", afirmou Maria, a determinação crescendo dentro dela. "Lembra daquelas anotações da jornalista?" Acredito que devemos dar uma olhada nelas. Verônica assentiu, a ansiedade mais palpável do que nunca. Elas se instalaram na mesa da sala, iluminada apenas pela luz fraca de um abajur. Cada pedaço de papel continha um novo fio de informação. Maria começou a folhear as páginas e logo uma anotação saltou aos seus olhos. "Olha isso!" ela exclamou, apontando para um nome que parecia ser uma chave, uma conexão que poderia mudar tudo. "É o nome do empresário que está envolvido em escândalos de corrupção. O vizinho pode estar misturado nessa história toda. Isso explica o porquê de ele estar tão interessado em nós", concluiu Verônica, a mente girando com as possibilidades. "Só que isso significa que estamos nos envolvendo em algo muito maior e perigoso." O relógio na parede marcava o tempo, e a adrenalina fazia com que tudo ficasse mais intenso. Mas havia uma pergunta inquietante flutuando entre elas. Até onde estariam dispostas a ir para descobrir a verdade? Maria olhou para Verônica, percebendo que as duas estavam além daquelas páginas. Elas eram parte de um mistério. A responsabilidade de expor a verdade agora era delas. "Podemos ou não trabalhar com essa informação?" Maria questionou, um sentimento de peso tomando conta de seu peito. O que quer que decidissem, não havia como voltar atrás. Verônica respirou fundo. A resposta à pergunta não era simples. Nossas vidas estão em risco, mas se esse homem realmente faz parte de algo tão grande,
poderíamos fazer a diferença, não só para nós, mas para tantas outras pessoas. Precisamos agir e coordenar isso de forma inteligente. Maria viu a determinação no olhar da amiga. Era como se uma chama tivesse reacendido entre elas. Então, vamos nos preparar para a reunião com a jornalista. Precisamos levar tudo isso a sério. Se conseguirmos fazer uma conexão com ela, talvez possamos montar um plano e, quem sabe, descobrir mais sobre o vizinho. Enquanto se organizavam, a angústia da incerteza ainda a cercava. O que poderiam descobrir poderia alterar suas vidas radicalmente, e a ideia soava tanto promissora quanto aterrorizante. Nesse ínterim, um leve barulho no andar de cima chamou a atenção delas. Uma porta se fechou com um estrondo, seguido de murmúrios baixos e urgentes. As palavras ditas eram inconfundíveis. Seria o vizinho? Era hora de agir ou se esconder? Maria simplesmente encarou a porta como se um novo dilema se apresentasse. E aquele dilema poderia terminar sendo muito mais do que imaginavam. Maria e Verônica estavam em pés, paralisadas, os corações acelerados pelo misto de adrenalina e ansiedade. O barulho lá em cima tornava-se cada vez mais evidente, um sussurro de segredos capazes de mudar suas vidas para sempre. O vizinho poderia estar envolvido em uma trama muito maior do que qualquer uma delas imaginara. "Vamos ouvir", murmurou Verônica, apertando a mão de Maria. Com passos cautelosos, elas se aproximaram da escada. Notaram que a luz do andar de cima estava acesa, e os murmúrios se tornavam mais claros. Cada palavra era uma combinação de desespero e urgência. Maria apertou os lábios. Seu instinto materno e de protetora fervia. O que quer que estivesse acontecendo, sabia que poderiam ser elas a fazer a diferença. "Se pode ser algo arriscado, precisamos nos preservar", disse Maria, quase para si mesma. Elas decidiram subir devagar, a tensão na atmosfera carregada e palpável. Quando chegaram ao andar de cima, a porta de um apartamento estava levemente entreaberta. O som de vozes impacientes permeava o ar. Era como um chamado à ação. Maria hesitou. "Se forem apenas os nossos vizinhos discutindo, não devemos nos meter", sussurrou Verônica, mas o desespero nos murmúrios não deixava espaço para dúvidas. "Eu tenho que ouvir", respondeu Maria, abrindo lentamente a porta. O que viu a deixou em choque. Dentro, um grupo de moradores estava reunido em torno de uma mesa. A agitação em seus rostos indicava que estavam em uma situação crítica. E entre eles, o vizinho ameaçador estava de pé, seu tom áspero ecoando. "Precisamos ter controle sobre a situação. Não podemos deixar que se unam. Eles são apenas um punhado de perdedores. O poder sempre faz a diferença." Maria congelou. A realidade era clara. Aquela conversa expunha um plano que a envolvia diretamente. O vizinho não apenas pretendia tirá-las de cena, mas estava determinado a esmagar qualquer iniciativa que ferisse seus interesses. "Temos que contar a todos", disse Verônica, seu sussurro de determinação. "Sim", concordou Maria. O que elas estavam ouvindo não era apenas uma ameaça a elas, mas a toda a comunidade. O futuro deles estava em jogo. Antes que pudesse pensar em um plano, uma voz familiar ressoou na sala. "E se trouxermos alguém de fora? Alguém que possa colocar um peso maior em nossas palavras?" Era Carlos, um dos vizinhos que havia se aproximado antes. Ele estava claramente ciente das implicações de permitir que seus aliados se unissem. "Sim, precisamos de apoio sólido. E se formássemos uma coalizão com outros moradores? Quanto mais pessoas se unirem, mais difícil será para ele nos silenciar", apresentou Maria, a ideia crescendo em seu peito. Ouvindo suas palavras, os olhares dos moradores se acenderam. Isso era exatamente o que eles precisavam. Maria ergueu a voz, agora cheia de fervor. "Podemos nos unir e lutar contra essa tirania. O medo não pode nos controlar. Vamos nos reunir e tornar esta voz uma realidade", exclamou. O grupo começou a animar-se. Palavras de encorajamento fluíam. Cada morador trouxe suas experiências, seus medos e suas esperanças. Não eram mais apenas uma comunidade. Agora estavam em um movimento. Maria viu Daniel entrar.
Sua presença trouxe um alívio temporário. Ele olhou ao redor, sentindo a mudança no clima. Eu sou a favor de ouvir todos. A união é nossa força. O que decidirmos agora vai moldar o nosso amanhã. Com a determinação renovada, o grupo começou a traçar um plano. Maria organizou uma reunião para a manhã seguinte. Precisamos ser rápidos e inteligentes, disse ela. Talvez a jornalista possa nos ajudar a cortar as ligações que ele tem na cidade. Vamos usar essa força. A sala estava cheia de acordos. Cada voz unida criava um eco que reverberava em suas esperanças. Mas quando a reunião estava às vésperas de se dispersar, um barulho alto interrompeu a conversa. Era o vizinho, irrompendo no apartamento, sua expressão distorcendo-se em raiva. O que está acontecendo aqui? Vocês não têm noção do que estão se metendo. Estamos lutando pelo nosso lugar. Maria respondeu, enfrentando-o. O medo que antes a dominava, agora estava substituído por uma convicção inabalável. Ao ver a determinação nos rostos de seus vizinhos, ela percebeu que não estavam mais sozinhos. Você acha que pode nos intimidar? Carlos questionou, dando um passo à frente, apoiado por outros que haviam se juntado ao movimento. Sabemos o que você está fazendo e não vamos ficar de braços cruzados. Maria respirou fundo, sentindo uma onda de coragem. Ela se virou para o vizinho e com uma voz firme disse: Você pode tentar nos parar, mas estamos mais unidos do que nunca. Juntos somos mais fortes. O vizinho hesitou, a raiva em seu rosto dando lugar a um lampejo de preocupação. Vocês não sabem o que estão chamando. Eu não vou hesitar em usá-los como exemplo. Vocês nem têm ideia de com quem estão lidando. Mas aquilo não era mais uma ameaça. Era um reconhecimento de que o poder deles começava a se solidificar. Ao perceber que a determinação estava dobrando os joelhos do opressor, Maria sorriu, não mais assustada, mas inspirada. A janela que antes parecia estreita, agora estava aberta, permitindo que entrassem a chance de fazer a diferença. Era o momento de recusar o medo e abraçar a verdade. E assim, decididos a não recuar, eles se prepararam para enfrentar a tempestade que se aproximava, com o coração pulsando em uníssono pela luta justa pela verdade e dignidade. Maria sabia que aquele era apenas o começo. As batalhas não seriam fáceis, mas se um dia pudesse olhar para trás, desejava lembrar dessa coragem que agora a liderava. O que estava por vir exigiria força, mas estavam prontos para lutar. E com a luz da manhã de um novo dia se aproximando, ela estava pronta para abraçar qualquer desafio. Com um sorriso nos lábios, ela pensou: hoje começamos a escrever uma nova história. Agora e por último, não se esqueça, essa é a hora de se unir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixar um like agora é fundamental para alimentar o algoritmo e saber que você está aqui com a gente. Comentar suas reações e teorias sobre essa conclusão movida por coragem é imprescindível. E, por favor, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam assistir a essa história de luta e superação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. A conexão e a ação de vocês são o que faz tudo acontecer.